duas coisas. Não foi um livro só, ou um curso, mas o hábito de eu ter um horário todos os dias para consumo. Não é consumo de, vou ficar no Instagram rodando feed, não. Eu tenho um horário por dia, todos os dias, isso desde 2020 que eu comecei, que eu chamo de horário de estudo. Que ou eu tô lendo algum livro que tá agregando, ou eu tô assistindo algum curso que tá agregando, ou eu tô vendo algum canal do YouTube que tá me agregando, mas eu tenho um horário todos os dias, geralmente de manhã, acordo, preparo um café ali, 6 horas da manhã, 5h40 da manhã eu sento, eu tenho 1 hora ali pra alimentar isso aqui, alimentar minha cabeça, que é daqui que vão sair os conteúdos. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutory. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou o CEO e fundador da Tutory, esse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos em todo o país e milhares de professores. Hoje somos uma comunidade com mais de 3.000 professores e mentores que acreditam no nosso ecossistema e que tem transformado a vida de milhares de alunos aprovados em todo o país, em vários cargos, em vários poderes da União, estados, DF, municípios, e eu tenho certeza que esse podcast é um podcast histórico, é um podcast épico para Tutory, um dos caras que é uma referência para mim, conheci lá em 2019, 2020, quando ele estava começando ainda, é um cara que está envolvido em algumas polêmicas interessantes para vários professores e mentores, para vários alunos, é um cara que eu admiro, que eu respeito, um pai de família, um cara que de princípios, de valores, um cara trabalhador, um cara que veste a camisa, batalha pela melhoria dos alunos, transforma a vida de milhares de pessoas, tem vários aprovados no país inteiro, e eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito legal com ele. Ele veio lá de São Paulo para estar aqui em Brasília com a gente no Tutory Experience e vai ser um dos palestrantes mais aguardados desta edição, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, muito conteúdo interessante também para ele disponibilizar para a gente amanhã naquela palestra, para mais de 300 professores que vai vir do país inteiro para estar com a gente na primeira edição do Tutory Experience. Pedro Cook, seja muito bem-vindo, mestre, ao nosso Tutoricast. Porra, é uma honra estar aqui, meu irmão, uma honra de verdade, e toda admiração é recíproca. Já desde 2019 para 2020 que a gente falou a primeira vez, tava nascendo ali o Mentor Concursos, a Tutory também tava no embrião ali, quem diria onde a gente ia chegar. Caraca, sensacional, muito massa, né, cara, ver essa história. Eu lembro lá, você e o Brunão, cara, na luta ali, na guerra ainda, tendo que conciliar com a Polícia Federal, né, tendo que conciliar ali com a correria, e cara, ver o crescimento de vocês hoje, ver o sucesso de vocês, eu vibro demais, cara. Eu sou o cara que torço assim, eu fico mais feliz pela vitória dos outros do que pelas minhas próprias vitórias, porque, cara, é muito massa ver assim, cara, que cara, nada devolve o trabalho duro, a dedicação, a insistência naquilo, né? Cara, de 2020 pra cá, depois daquela nossa conversa, eu já conversei, eu acho que, sei lá, cara, se colocar assim, acho que eu já fiz umas 2.000 reuniões, assim, com professores, mentores, e é muito triste, cara, ver que grandes potências, cara, pararam no meio do caminho. Muita gente, cara. Muita gente. Se você olhar o mercado lá, e você olhar o mercado hoje, quanto de pessoas que são até mais inteligentes que a gente, mais esforçados às vezes, mas que por uma perca de foco ou às vezes querer ir para fazer outras coisas, né, acaba se perdendo no meio do caminho e desiste de uma coisa que é muito grande, né. Então eu fico muito feliz, cara, de ver você aqui na Tutory, 5, 6 anos depois, firme e forte, crescendo cada vez mais, alcançando novos espaços, né, em meio a todos os desafios, em meio a todas as lutas, né, que a gente passa, a persistência ela não tem preço, né, cara, ela é uma coisa, assim, impagável, e eu tô muito feliz de estar aqui com você nessa manhã. E, cara, queria aproveitar esse podcast para fazer perguntas que talvez nenhum outro nenhum entrevistador teve tamanha ousadia. E, cara, eu queria começar, eu quero começar esse podcast diferente. Posso, cara? Sem roteiro mesmo, vai na Bora. hora. Cara, assim, como é que foi para você a demissão da Polícia Federal? Boa. Bastante gente me perguntou isso, eu falei por cima, mas muita gente falou, pô, o cara foi demitido e vai ficar destruído, devastado, né?
E não foi só a demissão que aconteceu no final do ano passado, né? No segundo semestre de 2025, foram 3 coisas que aconteceram, mais ou menos ali próximas. A primeira delas, eu descobri que ia ter que sair do meu apartamento, que o dono pediu ele e ter que me mudar. Depois, veio a notícia que sairia minha demissão, já tava tudo só faltava ser assinado. E terceiro, minha esposa falou que tava grávida. Nosso primeiro filho. Então foram essas 3 notícias de uma vez. Mudança, demissão e o primeiro filho vindo aí. Caraca, velho. O cara tem É, que ser faixa preta mesmo E aí pra muita aguentar gente isso falou, aí. como é que você se manteve tranquilo? Como é que você ficou sereno? Como é que você continuou numa boa? Primeiro de tudo, eu fiquei tranquilo porque eu tinha um negócio sólido por trás. Eu tinha uma estrutura já validada, com equipe, com alunos. Então isso me deu tranquilidade. Eu falei, pô, eu sou bom no que eu faço, eu sei aprovar pessoas, eu sei ensinar metodologia de estudo, eu me garanto no que eu faço, então, cara, fome eu não vou passar. Isso eu já tava mais tranquilo. Eu sempre fui muito seguro financeiramente também, em relação a tudo que eu ganhei na vida, eu investi quase 40, 50%. Então eu tinha um colchão financeiro. E isso me deu tranquilidade. E também não foi do dia pra noite, né? Não foi do nada, tipo, ó, tá demitido. Então foi um processo que durou 2 anos, né? Foi no começo de 2024 que começou esse processo. Não foi um processo, foram 3. Então eles botaram 3 processos pra me demitir. Não sei porquê, uma redundância ali, se ele ganhar nesse, a gente tem outro. Então queriam de qualquer jeito demitir, a gente já sabia que queriam a demissão, iam buscar de toda forma, então a gente sabia que ia acontecer, não sabia quando, né? E aí acabou que aconteceu em 20 de dezembro do ano passado, presente de Natal ali que eles me deram. E no final das contas foi um timing bom, porque eu ia pegar plantão no dia 24 e 25 no Natal, ia ser o 4º Natal seguido que eu ia passar longe da minha família, plantão. Aí eu falei, pelo menos eles me demitiram ali antes, né? Imagina, eu faço o Natal e demito depois. Pô, pelo menos foram justos nesse sentido, né? Mas eu fiquei tranquilo por conta disso, né? Por ter uma estrutura, por ter um negócio no segmento de mentoria com milhares de alunos, por ter outros sócios ali tão bons, melhores do que eu até. Então, isso me deu bastante tranquilidade, bastante segurança. Cara, interessante, né? Porque eu acho que o que passa na cabeça é. Acho que da grande maioria das pessoas e até mesmo dos seus colegas de trabalho é que agora a gente ferrou ele. Agora a gente pegou ele, perdeu o cargo. E, cara, assim, mal sabe, né? Assim, o quanto que talvez isso eh, possa ter sido apenas uma etapa que você precisava estar ali. Então, eu vejo que o serviço público ele serve como um trampolim, né. Então, assim, eu passei no concurso, cara, e a minha história é muito doida, assim, porque eu demorei 5 anos pra chegar naquele cargo. 5 anos, eu provei em 30 concursos pra chegar ali, sentar naquela cadeira e exercer aquela função. O meu sócio sentou do meu lado, ele estudou em 27 dias. Olha isso. E ele veio do Rio de Janeiro, foi o único concurso que ele fez. E ele nem estava estudando para essa prova, ele estava estudando TCU. E aí chegou e sentou do meu lado. Se eu tivesse passado numa posição acima ou uma posição abaixo, eu não teria sentado do lado dele. E a gente não teria se conhecido e a gente não teria criado a Tutoring. Olha que loucura. Olha como é louco isso. Então, assim, você e o Bruno talvez tenha sido a mesma coisa. Deus só colocou vocês ali para vocês se conhecer e ponto. Exatamente. Iria ter um início, iria ter um meio, iria ter um fim. Chegou um fim. Talvez para as pessoas que vocês conviviam ali, cara, foi o fim do Bruno. Não, mas ali foi só o começo. O começo de um novo propósito, o início de um novo ciclo, né? Que hoje tá nem na metade dele, né? Talvez você agora que esteja começando caraca, agora eu tenho tempo, eu não preciso mais ir pro plantão. Caraca, velho. 48 horas da minha semana ali no plantão. 48 horas que hoje você pode desfrutar da sua família, você pode descansar e você pode estar trabalhando ali, focando no teu negócio, né? E cara, agora que a gente falou dessa polêmica, né, conta pra gente, da onde surgiu o Bruno concurseiro, cara? Como é que foi esse parte, assim? Cara, quero mudar de vida, vou passar num concurso, quero ser um policial. Hoje você já nasceu com essa vontade, assim, né, cara? Quando eu crescer, eu quero ser um policial. Não, na real, bastante gente começa a estudar, tem esse sonho desde criança, né? Que é uma carreira que a criançada vibra, né? Olha, uniforme, viatura e tal. Eu não, eu nunca tinha pensado, nunca tinha me visto como policial. Foi algo que aconteceu na minha vida por outras circunstâncias. Quando eu terminei a faculdade, eu saí do Brasil. Eu tava cansado aqui, tava frustrado no trabalho. Eu me peguei e fui para os Estados Unidos, passagem só de ida,
E lá trabalhei de pedreiro, de garçom, de pintor. Me virei lá por um ano e pouco, dei aula de jiu-jitsu ali, de personal. Fui me virando. Tu já era faixa preta. Não, era faixa roxa ainda, mas conseguia dar aula lá pra galera faixa branca. Que O professor me massa. passava, dava umas aulas ali, pagavam $100 a hora. Caraca. Olha, isso em 2015, 2016, foi quando eu fiquei lá. E aí tava lá, beleza, meu visto ia vencer, tinha que voltar pro Brasil, né? Ou ficar ilegal, não queria ficar ilegal, acabei voltando pra cá. Minha ideia era voltar pra cá pro Brasil, me graduar na faixa marrom, competir aqui, ganhar alguns títulos no jiu-jitsu e voltar pra lá pra focar no jiu-jitsu. Dar aula, abrir uma academia, enfim. O meu objetivo era esse. Só que eu voltei pra cá no final de 2016, comecei a competir tudo, comecei a treinar que nem um maluco ali, 2, 3 vezes por dia, segunda a sábado, mais musculação. E aí aconteceram algumas lesões. Eu lesionei os 2 joelhos. E nisso eu não conseguia treinar, não conseguia competir, não conseguia treinar pra me graduar na marrom, não tinha condição nenhuma de voltar pros Estados Unidos, né? Porque, pô, tratamento de saúde lá, sem plano, etc. Daí, nesse momento, eu fiquei meio perdido. Falei, pô, e agora? O que eu faço da minha vida? E aí, nessa semana, tinha um parceiro meu de treino de tatame que chegou pra mim e falou, eu vou começar a estudar pra PF. Por que tu não começa comigo? Eu tava, tipo, só assistindo o treino ali no tatame, falei, cara, vamos ver qual que é, né? E aí fui com ele no cursinho ali na época, fazer uma aula experimental. Aí eu olhei ali e falei, cara, eu comecei a pesquisar sobre a PF. Eu tinha um primo, tenho, né? Um primo que é policial federal, hoje é antigão. Até então tu nunca tinha passado na tua cabeça. Nunca tinha passado na minha cabeça. Caraca. Esse cara chegou ali pra mim, hoje ele é policial civil em São Paulo. Ele chegou pra mim e falou, cara, eu vou começar a usar pra PF. Por que que tu tem um perfil ali e tal, é legal a carreira, vamos lá. E aí eu comecei a pesquisar, cara, me encantei pela carreira. Encantei pelo cargo, pelo órgão. Eu falei, cara, eu vou pra cima. Aí eu fui no primeiro dia de aula ali, olhei, eu lembro que era língua portuguesa e redes de computadores. Eu falei, caralho, porra, será que eu sou alfabetizado mesmo? Porra, isso aqui que é língua portuguesa pra concurso. Em informática eu falei, pô, não é possível, você mexer em computador, pô. Eu me senti aqueles idosos tentando mexer no iPhone. Eu falei, caralho, mano, não sei nada. Aí eu peguei, foi um momento de decisão. Ou eu vou pra cima e vou até o fim, demore 2, 4, 10 anos, ou eu nem começo. Só que eu não tinha outra opção. Falei, vou fazer o quê? Meu plano de ir pros Estados Unidos já era. Eu tinha arrumado um bico ali na minha equipe de jiu-jitsu ali, na parte de marketing, etc. Ganhava R$ 800 por mês. Falei, cara, eu vou fazer o quê? Aí eu peguei e fui pra cima. Aí eu falei, agora eu vou até passar. E aí foi 1 ano e meio de preparação até a prova. Caraca, então você só estudou pra Polícia Federal. Eu estudei pra Polícia Federal. No meio do caminho eu passei na Polícia Civil de São Paulo, que abriu quando 1 ano de estudo mais ou menos abriu a Polícia Civil de São Paulo. Aí eu peguei 1 semana antes da prova, olhei ali a matéria que a única matéria que eu não tinha nenhum conhecimento, que era criminologia, que era uma matéria bem tranquila, mas eu já tinha uma base boa da PF. Eu estudei 1 ano e meio pra PF, mas eu estudei todo dia. Eu não falei, acho que eu falei um dia foi muito. Todo sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo é onde eu mais estudava, porque eu trabalhava durante a semana. Uhum. Então eu lembro que eu entrava no trabalho umas 9 da manhã, e a vantagem é que era perto de casa, né? Mas eu acordava ali umas 4h30, 5, estudava até a hora de ir pro trabalho. Tu sempre morou em São Paulo? Nessa época eu morava em São Paulo, não. Eu já morei em Recife, já morei no interior de São Paulo. Aí São Paulo, e depois que eu passei na PF, foi Brasília, Acre, Rondônia. Até aqui em Brasília você morou? Durante o curso de formação. Ah, 5, legal. 6 meses ali. Caraca, que massa. E, cara, legal, entendi. Então você ficou 1 ano e meio estudando pra Polícia Federal, passou na PF, começou o curso de formação e, cara, me conta o seguinte. Porque a gente tem 2 públicos aqui no Tutoricast. A gente tem um público de alunos que acompanha, que gosta de acompanhar os professores, os mentores, a jornada deles. E a gente tem um grupo de professores e mentores que nos acompanha também. Legal. Falando um pouco para alunos agora, me conta o seguinte: você teve 1 ano e meio de preparação, onde você me disse que trabalhava meio de semana e final de semana era o dia que você mais estudava, certo? Diante disso, qual foi ou quais foram os seus maiores desafios enquanto aluno nessa sua jornada de 1 ano e meio? Tá. Foi principalmente no começo, né? Que era conciliar toda a minha rotina. Tinha trabalho, aí tinha os treinos, aí eu tinha voltado pro jiu-jitsu de leve ali. Então eu não sabia muito bem, pô, que horas eu estudo? Como é que eu vou organizar a minha rotina? Quantas horas eu estudo? Como é que eu organizo? Essa foi a maior dificuldade no início. E foi na tentativa e erro. Eu tentei de uma forma, não deu certo, tentei de outra forma, não deu certo. Aí eu dei um passo pra trás e falei, para lá, deixa eu estudar um pouquinho sobre organização antes. Deixa eu ver o que tem lá. Felizmente eu falava inglês, nesse tempo eu pelo menos aprendi inglês lá fora. Juntei um pouco de dólar e aprendi inglês. Então eu comecei a pesquisar alguns vídeos lá de fora. Como que a galera se organizava pra estudar nas universidades lá fora. Comecei a caçar vídeo, documentário, palestra. Então comecei a emergir mesmo nisso, hiperfocar nisso de como estudar, como se organizar, como planejar. E aí sim, isso levou, claro, alguns meses ali até eu encontrar uma rotina. A hora que montou a rotina, eu peguei toda aquela disciplina do jiu-jitsu, de treinar todo dia sem falhar, treinar cansado, treinar lesionado.
Eu falei, cara, como eu não tava treinando, eu direcionei tudo isso pro estudo. Então eu montei a rotina, era estudo todo dia das 5 da manhã às 8h30, era todo dia das 5 às 8h30. 8h30 da noite. 8h30 da manhã. Das 5 às 8h30 da manhã, aí ia pro trabalho. Aí no horário do almoço do trabalho, estudava mais um pouco. Aí voltava pra casa, estudava mais um pouquinho, que final de semana eu acordava de manhã, estudava ali das 6 da manhã até a hora do almoço, parava, almoçava, estudava mais um pouquinho à tarde, e era isso, estudava umas 30, 40 horas por semana, mas toda semana. Caraca. Só que não começou assim, né? No início, era 2 horinhas por dia, 1h30 por dia. Que, cara, eu nunca fui um estudante, assim, estudante mesmo. De sair da escola e estudar à tarde, sair da escola e fazer dever de casa. Cara, eu era estudante, assim, bem medíocre, que eu passei os 4 anos de faculdade sem ter um caderno. Caraca. Não tive um caderno. Eu estourava e eu olhava as disciplinas ali, eu via quantas faltas eu podia ter em cada uma. Aí eu estourava todas elas. Chegava no limite, e aí eu não ia faltar. Aí eu lembro que podia ter duas DPs por semestre, né? Pra não repetir o semestre. Eu escolhia 2 já e falava essas 2 pro semestre que vem. Eu era esse tipo de aluno. Então eu tive que mudar completamente minha cabeça ali quando eu decidi me tornar policial federal. A disciplina venceu, né, cara? Disciplina, organização, foco. Eu vejo muitos mentores, até alunos mesmo, assim, que começam os estudos e daqui a pouco ele vai para outro concurso. Começa ali, não, eu quero ser auditor. Mas nesse tempo eu vou estudar para esse, sai Caixa Econômica, ele vai lá e faz, sai Tribunal, ele vai lá e faz, e começa a mudar o foco, né? Você acha que esse foi um dos seus maiores diferenciais? Isso é chamado a síndrome do objeto brilhante. É o cara que vê um objeto brilhante passando, opa, esse aqui. Aí passa outro, opa, agora esse aqui. Ou é o concurseiro mariposa, como o Bruno fala, meu sócio. Que vai sempre em direção à luz mais forte ali. E, cara, esse é um dos maiores erros que eu vejo dos concurseiros, que é estudo pra concurso. O cara fala, pô, eu sou concurseiro. Tá, mas tem 1 milhão de concursos, tem 1 milhão de áreas. Então, cara, tá, beleza, polícia agora. Mas, pô, abriu um concurso aqui da minha cidade. Pô, vou pegar esse aqui. E o concurseiro, ele acha que quanto mais ele abre o leque, mais chance ele tem de passar, né? Como se fosse uma loteria. Quanto mais joga, mais chance tem. Só que eu vejo que é o oposto. Quanto mais você direciona o teu foco pra um objetivo só, e claro, você vai aproveitando outras oportunidades que sejam parecidas com aquela, que tem alguma similaridade, que você tem alguma bagagem, aí que você aumenta a chance. Então o objetivo não era ser concurseiro, não era ser policial, meu objetivo era ser policial federal. Só isso. Era policial federal. Pô, não deu certo? Beleza. Se não desse certo, Daqui depois 2 anos tinha outro, e aí tinha a Polícia Rodoviária Federal que eu podia aproveitar o conhecimento. No meio do caminho passei na Polícia Civil de São Paulo, mas eu tinha um objetivo. E eu vejo a maioria dos concurseiros, não, eu quero ser polícia. Qual polícia? Ah, aqui vier. E aí fica pulando de uma em uma, que às vezes eu quero faz polícia militar aqui, depois polícia civil ali, matérias completamente diferentes. Então eu vejo que esse é um dos maiores erros que tem hoje. Qual a dica? Hoje, assim, se a gente olha para o mercado de concurso hoje, 90% talvez tenha exatamente a sua vida, né? A vida que você tinha lá atrás, como professor de jiu-jitsu, ganhando R$ 800, né? Fazia ali o marketing, né, que você falou, ia pro tatame, cara, e tendo que se virar para conseguir, e tomou uma decisão. A decisão é, eu quero passar num concurso. E hoje, milhares de pessoas que vão nos assistir são pessoas exatamente que estão nesse limbo entre, beleza, eu decido estudar para concurso, eu decido ter uma vida melhor, só que eu não sei o que fazer, por onde começar. Eu queria que você desse uma dica para essa pessoa. Se você pudesse, eu sei que você tem milhares de dicas, né? Mas qual seria a dica que você daria para esse cara que tá assim, tá, eu comecei agora, por onde eu começo? Qual caminho que eu sigo? Tá. Vamos lá, tem 2 caminhos. Um deles é o caminho mais longo, mais difícil, que é ir pesquisando por conta própria, ir na tentativa e erro, e vendo o que funciona e o que não funciona. E isso aí você pode levar meses, você vai gastar até você encontrar o caminho. Ou você ir atrás de alguém que já fez, que já mastigou esse caminho pra você, que pode te orientar, né? Muita gente pergunta, eu só passo se eu tiver um mentor, uma mentoria? Eu falo, não. Você consegue passar sem. Só que um mentor, ele encurta o caminho. Ele vai evitar que você gaste 6 meses, 1 ano ali, quebrando a cabeça da tua vida, para que você faça certo logo do começo e encurte esse caminho. E aí, pelo menos, eu começo geralmente assim. O aluno que chegou, vamos falar de organização. Como que é a tua rotina? Não adianta eu falar de técnica de estudo, de matéria, se antes a base não estiver bem montada. Então por camadas. Primeiro organiza a rotina. Horários. Horário para tudo. Definir os horários para tudo? Beleza. Onde a gente vai encaixar os estudos? São nesses horários aqui? Quais são os melhores horários? Esse é um erro bem comum também. A galera tem a rotina estruturada, o trabalho, faculdade, enfim, outras obrigações, e aí coloca o estudo no horário que sobra ali. Geralmente é quando chega em casa, né? É porque não é prioridade. 7, 8 da noite, chega em casa.
Eu falo, cara, se você colocar o estudo no horário que sobra, quer dizer que é a última prioridade da tua vida. Eu inverto essa lógica. Vamos começar a montar a tua rotina de vida, Colocando prioridade nos estudos. Né? colocando, beleza, qual é o melhor horário que você consegue colocar pro estudo? Geralmente é de manhã. Só que a galera não quer dormir mais cedo ali, 9, 10 horas da noite, Pra pra acordar acordar mais 4, 5. Mas geralmente é o melhor horário. Aqueles que fazem essa inversão, em 2, Sim. 3 semanas percebem a diferença. Então a gente começa organizando. Cabeça limpa, né? Cabeça Cabeça limpa. fresca. E eu cometi esse erro no começo. Eu tinha minha rotina toda ali, de trabalho, treino e tal. No final do dia eu sentava pra estudar. E aí, pô, não conseguia me concentrar. Aí tava com sono, aí tava cansado, aí não aprendia. E aí a pessoa pensa, pô, não consigo aprender, tenho dificuldade, esse negócio é muito difícil. Eu tenho problema de concentração, eu procrastino. Por quê? Porque você tá colocando no horário do dia, você já trabalhou o dia inteiro, já tomou um monte de decisão, já tá exausto, já tá mentalmente cansado. Aí você vai querer aprender raciocínio lógico matemático, que você nunca viu na vida. Óbvio que vai ser muito mais difícil. Então, inverter isso, organizar a rotina, ter os horários bem definidos. Depois a gente começa, aí sim, vamos organizar os estudos. Quais matérias começar, como dividir essa carga horária, quais matérias de mais peso, quais os principais tópicos. Depois a gente entra na parte de metodologia ali, de técnica de estudo, como é que eu assisto uma videoaula, como é que eu estudo para um PDF, como que eu monto um caderno. Eu monto caderno, não monto, faço flashcards. Tem várias, Não tem conta várias tudo, não formas. conta tudo, senão os alunos não compram a sua mentoria depois. Tem várias Pode contar formas. tudo, Eu sempre pode falo que técnicas de estudo tem várias. Não existe essa é a melhor e acabou. Existem técnicas que funcionam melhor para um tipo de aluno, técnicas que funcionam melhor para outro. Agora, os princípios que norteiam o aprendizado, esses aí são meio que padrões. Tem vários princípios que norteiam essas técnicas. Desses princípios derivam várias técnicas. Os flashcards, as questões, o material, construir caderno, caderno de erros. Tem várias possibilidades Sim. que a gente entende qual se encaixa melhor para qual aluno. Caraca, que aula. Dá até vontade de voltar pra estudar pra concurso, velho. Cara, sensacional. E aí, beleza. Você entra na Polícia Federal e da onde saiu o mentor dentro de você? Da onde saiu essa pegada empreendedora que você... Parece... Cara, eu vejo você na internet, eu vejo os seus conteúdos, acompanho ali toda a estrutura do seu negócio. Cara, parece que você já nasceu com molho. Falar igual o mentor tava aqui ontem, o Clóvis, falou, cara, tem que ter um molho, um molho. Um molho. Cara, parece que você já nasceu com o molho do empreendedorismo. A Polícia Federal foi só um hobby, assim, tipo, vou lá. Mas, cara, você já tinha essa pegada empreendedora antes? Ou você, cara, passou no concurso e aí, sei lá, com tempo ocioso ali, você começou a pensar, cara, eu posso ir além? Cara, da onde surgiu essa ideia do empreendedorismo? Conta aí pra Cara, gente, velho. Na verdade, não. Pelo contrário, na minha família quase não tiveram empreendedores ali de exemplo. Mas surgiu até antes de eu virar policial federal. Quando a gente passou no concurso, eu e o Bruno meu sócio, a gente estudou meio que junto ali, principalmente na reta final. A gente tinha um grupo de estudos ali. E engraçado desse grupo, tinha 9 pessoas. 8 hoje são policiais, teve um que mudou de área, mudou de carreira, desistiu, mas todo mundo passou. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E aí o Bruno depois, o Bruno ficou em segundo colocado nacional, eu passei também bem colocado. E o Bruno, ele também sempre foi um péssimo aluno e virou segundo lugar nacional. Eu também, péssimo aluno, passei. E a gente passou rápido, 1 ano e meio, 1 ano e pouco. E a gente viu muita gente que estudava com a gente, que estudava há mais tempo, há 5, 6 anos, e não passou. E a gente pensou, cara, o que será que a gente fez de diferente? O que a gente fez a mais que essa galera? Como que a gente estudou de diferente? A gente começou a analisar isso. Aí a gente sentou um dia e começou, beleza, vamos falar como é que a gente estudava. Assim, estudava desse jeito. Começamos a anotar, colocar num bloco de Word ali. Vamos colocar o que a gente fazia, como é que a gente organizava, como que era a tua rotina, era assim, lembra que a gente usava essa técnica, a gente começou a colocar tudo no papel. Deu lá umas 20, 30 folhas, eu falei, cara, eu acho que isso aqui dá um livro. Aí a gente começou a olhar, o que tem de livro no mercado de metodologia de estudo? Aí tinha do William Douglas, dinossauro do mundo dos concursos, e tinha o do Alexandre Meirelles. Só que eram 2 livros que eram gigantescos, assim. Inclusive eu li o do Meirelles quando eu tava estudando, etc. Baita livro. Só que era muito grande. E eu falei, cara, o concurseiro mesmo que tem o dia todo corrido não vai conseguir ler um livro de 400 páginas. Vamos colocar um livro conciso com tudo que a gente fez? A gente começou. Aí a gente pegou e botamos o livro no papel. E chegamos num cursinho na época de uma editora. Chegamos e falamos, vocês têm títulos aqui de direito penal, direito processual penal, de todas as matérias. Vocês não têm um título que ensina a estudar. Aí os caras da editora olharam, falaram, é verdade. Abraçaram, gostaram pra caramba e publicaram. E isso aí, nesse meio tempo, publicaram e a gente acabou dando algumas aulas nesse cursinho lá. Demos aulas ali de metodologia de estudos, etc, para os alunos. A galera gostou bastante. O livro estava em fase de edição, né, para ser publicado. A gente foi pro curso de formação e deixamos isso aí. Beleza, vamos pro curso de formação agora. Depois que a gente tomou posse, eu fui pro Acre, o Bruno foi pra Santarém, no Pará.
A editora falou, ó, a publicação do livro agora foi em abril de 2020. Publicou o livro. Sucesso. Estouro. Começou a vender pra caramba. Esgotou a primeira tiragem. E nisso, uma página ali, eu postei uma foto no Instagram e tal, e uma página me republicou. Republicou o livro também e tal. Uma página de polícia. E nisso começou a vir muita gente mandando mensagem, pedindo dica, ajuda de estudo, etc. E eu comecei a falar disso no Instagram. Pegar as coisas que eu falava no livro e comecei a divulgar e etc. E aí começou muita gente me pedir, pô, me ajuda, dá uma mentoria pra mim, ensina como é que é, quanto é que custa. Eu falei, cara, não tenho a menor ideia quanto é que custa, eu nunca fiz isso e tal. Aí eu lembro que era a pandemia. Começou bem a pandemia em 2020, né? O livro publicado, pandemia. A gente começou nessa época. Eu no interior da pandemia. eu no interior do Acre, tudo fechado, não tinha nada. Então era delegacia, casa, delegacia. E quando eu tava em casa, em vez de ficar no Netflix, comecei a estudar. Comecei a estudar sobre marketing, sobre lançamento, sobre mercado digital, sobre metodologia, sobre mentorias, sobre tudo isso. Aqui, lá fora, comecei a consumir, me foquei nisso, comecei a consumir muito conteúdo sobre isso. E a partir daí, falei com o Bruno, a gente tem um livro é um sucesso, vamos transformar isso numa metodologia, num curso, numa mentoria? Ele topou e a gente fez a primeira turma. Aí na primeira turma já foram, acho que, 70 ou 80 alunos de cara. Caraca, já era na primeira turma. Na primeira turma. Porque de abril até a primeira turma, que foi em junho ou julho, eu tava ajudando todo mundo no Instagram, abrindo live toda semana, era pandemia, tava todo mundo em casa. Então era live, era vídeo, era post, eu não sabia, eu não conseguia falar com a câmera. Eu sempre fui muito introspectivo. Ligar a câmera pra mim, cara, eu vejo os primeiros vídeos, eu falo, meu Deus do céu. Era muito travado, mas o conteúdo era bom. Então a galera começou a curtir, começou a... Era mais questão de prática mesmo, era né? prática. Era muito tempo de papiro e pouco tempo de prática de tela, Tanto é né? que muito publicação minha era em texto. Eu escrevia bem e tal, era em texto. E a galera curtia demais. E aí começou a história do Mentor Concursos. E a gente fez, pô, tudo à mão ali no comecinho, né? Bem artesanal ali. Confesso. Cara, e como que você enxerga esse mercado de mentoria pelos próximos anos? Cara, muita gente pergunta, e você já deve ter ouvido isso. O mercado digital acabou. Lançamento acabou. A mentoria agora acabou, tá saturado. A real é que não. Todo mercado, ele passa por esse processo. Ele vai ficando mais maduro. No começo tem menos gente, acaba sendo mais artesanal ali, digamos assim. E conforme vai entrando mais gente, vai aumentando a demanda, o mercado vai ficando mais maduro. Aqueles que se profissionalizam, que utilizam melhores ferramentas, que de fato encaram isso como uma profissão, não como uma rendinha a mais. Rendinha extra, Uma né? rendinha extra, vou só complementar aqui minha renda. Aqueles que encaram como uma profissão mesmo, esses aí vão ter vantagem, obviamente, em cima dos outros. Mas é um mercado que vai se profissionalizando, vai entrando mais concorrência, ao mesmo tempo vai ter mais público, concurso público cada vez mais inscritos, cada vez maior o nicho. É um mercado gigantesco, muita gente fala, tem muito mentor hoje. Mas olha o tamanho do mercado que a gente tá. O mercado de concurso é muito grande, é um dos maiores mercados do Brasil. Então você tem a acreditar que esse mercado é um mercado que tende a crescer muito, mas de forma cada vez mais profissional, onde o nível vai ser elevado e a régua de quem está começando agora tem que ser uma régua muito mais alta, é isso? Exato, quando eu digo régua alta, não é em questão de, precisa ter uma ultra câmera, precisa ter uma baita estrutura. Não, eu comecei com um iPhone em casa, mas profissionalismo que eu digo trata a tua produção de conteúdo, que é um principal canal de aquisição, com a mesma seriedade que tu tratava o teu estudo para o concurso. Com a mesma seriedade você trata o teu tempo que você tá ali no órgão público trabalhando, que é parte do trabalho. Então a gente encara ainda, se der tempo eu faço uns stories, eu faço uns posts aqui. Só que se você encara de fato como algo profissional, parte do seu trabalho, né, tão importante quanto, beleza, atender o aluno, prestar um bom serviço, o boca a boca também de você, boa parte dos nossos alunos vem por meio de outros alunos. Alunos que passaram, falam para outras pessoas. Então, quanto melhor o teu trabalho, quanto mais profissional você for, mais você vai crescendo. E muita gente quer crescer rápido, né? Igual a primeira turma, 80 alunos. Hoje é mais difícil isso. A menos que você tenha um baita no alcance, um baita de um conteúdo bom. Sim. Mas, começar com 5, depois 10, 20. E aí, esses 20 vão falando para mais 20, depois vão falando com mais 40 e assim vai subindo. E me conta aqui, Bruno, assim, você começou ali em 2020, beleza, no Acre lá e, caraca, vou estudar, vou começar aqui me profissionalizar um pouco mais nisso daqui. Quais foram os seus primeiros desafios, assim, você fala assim, cara, isso daqui é uma coisa que quase me fez parar. No começo, No síndrome começo, de impostor. Assim. A síndrome do impostor. Como é que é isso? Ser
tira um pouco da tua confiança. Fala, será que eu consigo mesmo ensinar essa galera? Será que o meu método é bom assim o suficiente? E eu sei que muita gente passa por isso. Fala, pô, eu passei, eu sei o que eu tô falando, mas, pô, será? Como é que você venceu isso, cara? Com o resultado. Quando eu comecei a ver os meus feedbacks dos alunos, falando, cara, olha, eu entrei na mentoria, eu tava tirando 10 pontos, pô, eu tô tirando 70 agora. Tô evoluindo pra caramba, teu método é muito bom. Quando você começa a ver essa prova social, esse resultado, isso aí naturalmente você vai, realmente, meu método funciona, realmente, eu sei fazer isso. E quando essa síndrome do impostor, ela te pega antes do resultado, o que mantém a pessoa na linha, sabe assim? Porque às vezes o cara começa a fazer a mentoria, né, conciliando ali com o serviço público, e muitas vezes por não ser tanta prioridade, os resultados demoram a vir um pouquinho mais. Então essa síndrome do impostor, ela bate mais na porta, assim, quase que todo dia, sabe? O que você diria para esse mentor, assim, que tá exatamente nesse limbo entre comecei e ter os primeiros resultados, mas a síndrome tá me pegando aqui nesse meio, sabe? O que você diria para esse cara? É que tem que entender o resultado, não é só com a aprovação do aluno. Se pegou um aluno ali, pergunta pra ele, pô, como é que tá agora? Você entrou ali faz uma semana, como é que tá agora? Melhorou a organização? Tá conseguindo estudar meia horinha a mais? Tudo isso aí são pequenos resultados. Então a gente vê o resultado ali só como uma aprovação, ou o cara cresceu na nota no final. Mas, cara, se o cara tá conseguindo estudar um pouquinho melhor, se o cara tá conseguindo organizar um pouquinho melhor a rotina, tudo isso aí são pequenos resultados. Isso aí vai alimentando, vai quebrando um pouco essa síndrome. E às vezes, cara, o maior segredo é, pô, tá com síndrome de doutor, vai com ela mesmo. Vai dessa forma, vai, acredita, pô, tu passou, tu usou esse método pra passar, funcionou pra você, então vai funcionar pra mais gente. Você não é o único no mundo. Então vai ter muita gente que vai utilizar a mesma metodologia e vai ter resultado. Caraca, essa é braba, porque assim, eu me peguei muito nessa síndrome do impostor, sabe? Eu chamo ela como o eu negativo que existe dentro de mim, sabe? Que a gente sempre acha que, cara, o sucesso é pra qualquer pessoa, menos pra gente. Aquela Né? vozinha na É, cabeça. aquela vozinha assim, cara, isso aí não é pra mim, velho. Pô, eu vim da favela, reprovei no ensino médio, nunca consegui tirar uma boa nota na escola, então como é que eu vou conseguir passar um concurso? Aí beleza, depois você passa num concurso, aí você começa a adquirir um pouquinho mais de confiança, mas não suficiente pra ser um empreendedor de sucesso. Exato. Aí você começa a ser pego ali com os desafios do empreendedorismo. Caraca, agora eu tenho que aprender marketing. Agora eu tenho que aprender vendas. Agora eu tenho que aprender oratória. Aí daqui a pouco você começa a crescer porque está vendendo. Aí daqui a pouco vem os desafios de gestão. Agora eu tenho que lidar com time. Depois eu tenho que formar gestores. Depois eu tenho que lidar com o conselho de administração da empresa. E aí começa os desafios ser cada vez maiores. A cada desafio que você é colocado, você começa a achar que você não tem capacidade para aquilo, né? E é muito legal isso que você falou, porque, cara, realmente, quando você começa a olhar para os resultados começam, é como se fosse um travesseiro, né? Ele vem, quando vem, você, cara, beleza, já alcancei aqui alguns resultados, então, beleza, que é um desafio, não deixa de ser um desafio. Mas eu já lidei com alguns parecidos. E eu acho que é muito isso, o mentor, cara. O mentor, ele começa, ele não sabe por onde ir, né? E ele se encontra, muitas vezes, perdido, não pelas ferramentas que ele não tem ou pelas habilidades que ele ainda não adquiriu, mas pelo próprio eu dele que, cara, não, pra que isso, cara? Você já tem estabilidade, você Exatamente. já passou no concurso, cara, porque assim, você passou por isso, você sabe, pô, tu é policial federal, já Vai ganha bem arrumar, pra caramba, vai arrumar pra tua cabeça de negócio de internet, blogueirinho, vai virar muito isso. blogueiro, né? Você já deve ter ouvido muito isso, Já, né? já. Principalmente familiares, porque assim, você vê que na própria família é muito difícil pessoas alcançar o cargo público, Exato. né? Dentro da sua família já é muito difícil. Então, quando você alcança o cargo público, as pessoas já veem você como um. Já chegou lá. Cara, você já chegou, o que você quer ir além disso? Não precisa. Né? Eu lembro até hoje que eu falei pro meu pai assim: falei, pai, vou sair da Funpresp. Ele falou: você tá maluco? Você tem noção que todos os seus primos queriam estar no teu lugar? É bem isso mesmo. Não é isso, velho. Tipo assim, é porque eles não conseguem enxergar que além daquilo ali tem outras coisas que são bem maiores, né? Mas, cara, voltando aqui pro tema, você trouxe os desafios ali e você trouxe como o desafio o eu sabotador, né? Mas quais foram, assim, as habilidades que você
adquiriu que você considera que foram essenciais para ser o Pedro que você é hoje? Boa. Uma delas é didática, né? Conseguir transmitir meu conhecimento para as pessoas, seja numa live, seja numa aula, seja num texto, seja num material. Essa habilidade de você ser didático com aquilo que você quer passar. Essa é uma delas. Segunda, comunicação e oratória que ajuda na parte didática. E como eu falei, eu era bem introspectivo, então demorou para eu desenvolver isso. E não tem jeito, você vai desenvolver isso fazendo. Ligando a câmera, gravando 10 vezes ali, errando, fazendo de novo. Então, é horas gravando ali que você vai perder esse medo da câmera, perder esse medo de falar. Comunicação e oratória. E o terceiro, produção de conteúdo. Que foi algo que escalou todos os negócios que eu tenho no digital. Produzir conteúdo. E quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente fala de YouTube, Instagram, TikTok, as ferramentas, as mídias, elas vão mudando. Uma hora muda o algoritmo, uma hora surge uma nova. Só que os princípios que norteiam a produção de conteúdo são mais ou menos os mesmos. Porque são seres humanos ali consumindo conteúdo. Então você começa a estudar sobre isso, começa a pesquisar sobre como que funciona o comportamento de consumidor nas redes sociais. Que tipo de conteúdo eles gostam de consumir, como é que você mexe com relação a isso, como é que você produz um bom vídeo no YouTube, uma boa publicação no Instagram. E esse eu vejo um gargalo gigantesco da galera que tá no digital, seja concurso ou não, nessa parte de produzir conteúdo. E, cara, dentro dessa narrativa ainda que você trouxe, da produção de conteúdo ser uma das maiores dores de todo infoprodutor, que não se baseia somente no mentor, no professor. Me diz uma coisa, além da prática, é claro, né? Que nada combate aquilo que você faz repetidas vezes, né? Mas um ponto que você considera assim, cara, assistir esse curso foi, cara, assim, mudou minha vida. Cara, ler esse livro aqui foi, ou participar desse grupo. O que você acha que, cara, isso daqui, dentro do know-how, da minha expertise em produção de conteúdo, isso daqui foi game changer? Duas coisas, não foi um livro só, ou um curso, mas o hábito de eu ter um horário todos os dias para consumo. Não é consumo de, vou ficar no Instagram rodando feed, não. Eu tenho um horário por dia, todos os dias, isso desde 2020 que eu comecei, eu chamo de horário de estudo. Que ou eu tô lendo algum livro que tá agregando, ou eu tô assistindo algum curso que tá agregando, ou eu tô vendo algum canal do YouTube que tá me agregando, mas eu tenho um horário todos os dias, geralmente de manhã, acordo, preparo um café ali, 6 horas da manhã, 5h40 da manhã eu sento, eu tenho uma hora ali pra alimentar isso aqui, alimentar minha cabeça, que é daqui que vão sair os conteúdos. Então, tem vários livros, tem vários canais, vários cursos, mas o mais importante é você ter esse hábito de todo dia você ter um horário pra consumo. Porque senão você não vai conseguir produzir nada. Se você não tá consumindo nada, não tem como você consegue produzir, mas vai ficar muito repetitivo. Então eu tô sempre estudando, tô sempre olhando o que tá acontecendo. Tô sempre analisando canais, principalmente lá de fora. Falando, olha que legal esse vídeo, esse formato. Eu consigo adaptar pro meu nicho? Eu consigo colocar a minha linguagem, o meu molho nesse conteúdo? Cara, tanto é que muita gente fala, pô, mas funciona porque você começou lá em 2020. Lá era mais fácil de crescer. Eu criei um canal em 2024 e vai bater 200 mil inscritos agora. No nicho de desenvolvimento pessoal, que é um nicho que tá muito saturado. Como? Exatamente assim. Bons livros, bons canais, boas palestras, bons podcasts, bons cursos, todos os dias sendo consumidos e transformando isso em conteúdo com a minha personalidade, com a minha linguagem, com o jeito que eu gosto de comunicar. E aí você vai encontrar pessoas que gostam do seu tipo, gostam da tua forma de falar. Então, e o principal de tudo é consistência. Comecei em 2024 esse canal, mas eu não falhei nenhum dia o vídeo. Não teve um dia que falhou. Todo dia você produz conteúdo? Nem um dia que tava programado, perdão. Aham. Toda semana. Fim de semana, né? Foi um vídeo por semana em 2024, 2025, 2 vídeos por semana. Caraca, E não falhou nenhuma semana. que massa, cara. E esse vídeo é pro público geral, já sai do mercado de concurso, né? Esse aí já é mais amplo. Mas acaba que Ajuda muito, né? Porque, cara, Falo de hábitos, de foco, de disciplina, rotina. A ideia de ir para esse nicho de desenvolvimento pessoal também, além de concurso, foi, primeiro, porque eu percebia dessa dor gigantesca dos concurseiros e gente de fora que me seguia e falava, pô, eu não estudo para concurso, mas tu me ajudou tanto a desenvolver disciplina, tanto a melhorar meu foco. E aí, em 2024, eu fiz uma pós-graduação em neurociência na Universidade Federal de São Paulo. E aí eu comecei a me aprofundar mais na parte de comportamento humano, como o cérebro funciona. Aí me formei na pós-graduação em 2025
E aí decidi, em 2024 mesmo, quando eu comecei a pós, eu falei, cara, eu vou começar a falar disso. E isso agregou demais também na metodologia de estudo para concurso. Você começa a entender como o cérebro funciona, como funciona a memorização, como funcionam os canais de atenção. Que legal, cara. E, cara, assim, sabe que eu sou um fã do jiu-jitsu, né? Não sou um faixa preta como você, mas eu tô com o meu segundo grauzinho ali na faixa azul, caminhando, né? E, cara, me diz uma coisa. O que que o jiu-jitsu te ajudou em toda essa sua trajetória que começou lá quando você foi para os Estados Unidos para trabalhar como pedreiro, cara? Boa. Cara, o jiu-jitsu acho que é a atividade que mais gera autoconfiança de todas. Então, isso me permitiu chegar lá nos Estados Unidos. Eu conheci uma pessoa, nos Estados Unidos inteiro. Um amigo só que falou, pô, fica aqui em casa nos primeiros dias. Uma pessoa. Em 2 semanas eu já tava treinando jiu-jitsu, eu conhecia 50 pessoas, 3 possibilidades de emprego. Então eu já tinha vários amigos. Então, o jiu-jitsu primeiro te dá essa autoconfiança. Porque quando você tá diariamente sendo uma porrada no tatame, né? Ah, mas eu treino boxe. Mas no boxe você não consegue treinar a vera todos os dias. Não consegue sair na mão todo dia, senão você não consegue ter uma carreira, né? O Muay Thai é a mesma coisa. O Jiu-Jitsu não, você consegue ir 100% todo treino. Você consegue ir 100%, o outro 100%, os dois saem inteiros. E você estando diariamente nesse conflito, nesse confronto, todos os dias, expondo o teu corpo, indo no limite ali, competindo também, leva a adrenalina lá em cima, as outras coisas param de ser um pouco tão assustadoras assim. Você fala, beleza, vou dos Estados Unidos, não conheço ninguém, tudo bem, vamos lá. E é isso. Concurso, vou usar pro concurso, pô, é difícil pra caramba. Eu falo, beleza, vamos lá. Você tem muito mais autoconfiança pra outros desafios na vida. Quando você tá exposto diariamente a esse estresse extremo ali. Eu falo, pô, quando você tem um cara de 150 quilos tentando arrancar teu pescoço, os outros problemas na vida ali, em perspectiva, eles deixam de ser tão urgentes assim. Cara, eu falo isso pra galera aqui, a galera não acredita nisso, cara. Eu falo assim, cara, 6 horas da manhã sendo amassado por um faixa preta. Cara, 7 horas da manhã pode vir um caminhão, velho, que nada te para, velho. Porque assim, Olha o que eu acabei de passar e tudo bem. exatamente, tô tudo bem, tô 0 bala aqui, pronto pra outra, né? E eu faço exatamente o que você me falou, cara. Eu falei, quando eu te perguntei a pergunta do concurso, falei, pô, o que que você falaria pro aluno, lembra, no início do podcast? Aí ele falou bem assim, pô, procuraria um mentor, porque já Eu falei, pô, no jiu-jitsu eu tô indo bem. Porque eu já saí da aula coletiva, cara, eu só treino com o personal, velho. Por quê? Porque, cara, o personal, ele vai adaptar o meu jogo ali, e numa aula coletiva ele não vai conseguir fazer isso, entendeu? Exato. Então, assim, todo dia eu tenho aula particular, velho, assim, não é todo dia, né? Agora, dezembro, agora eu lesionei. Tu falou do joelho, eu lesionei a virilha jogando bola. Os caras me botam no futebol. Machuca muito mais que jiu-jitsu. Muito mais do que o jiu-jitsu, cara. Tava 3 anos no jiu-jitsu, não machuquei. Fui jogar bola com esse peladeiro aqui. Aí o cara me bota numa sarja preta, velho. Assim, aí o que acontece? Depois da minha lesão, eu fiquei 3 meses sem treinar. Voltei agora. Só que antes da minha lesão, eu tava treinando 4, 5 vezes por semana, velho. E tudo com personal, certinho. Já preparando pro Campeonato Brasileiro, que até agora em abril. Vai ter agora, né? Só que aí, velho, eu lesionei, aí voltei agora, semana passada. E, cara, o jiu-jitsu me ensina muito sobre disciplina. Primeiro, disciplina, porque acho que você passa por isso. Mas, cara, você, por exemplo, eu tenho toda uma rotina muito pesada na Tutory. Então, cara, eu acordo 5 horas da manhã, meu celular já tá bombando de coisa. Pra fazer, agenda cheia de reunião. E eu falo, cara, eu do meio de tudo isso, eu tenho que pegar meu carro, parar tudo, colocar o kimono dentro, ir pra um tatame, apanhar. Voltar pra casa, tomar banho pra depois continuar a vida. Então, assim, a disciplina de todo dia fazer isso já te coloca num nível acima. Chega lá, você entende sobre persistência de uma maneira, eu acho que nenhum outro esporte vai te proporcionar. Porque você está diante de um cenário onde você às vezes é pontuado várias vezes logo no início da luta, e você tem ali uma chance de no final você ganhar ainda, né? Então você vai aprendendo que, cara, às vezes não é o meio que define o fim. Você vai entendendo que, cara, eu tô passando por isso aqui, mas pode chegar no final, ele pode dar um vacilo aqui, eu pego a chave dele. Acompanhar a luta inteira. Exatamente. No 5 final segundos você você pega ali e dá uma A maioria dos virada. esportes não tem isso. Exatamente. Então, o jiu-jitsu ele me molda como empresário, cara, assim, e eu acho muito massa ouvir de você, porque muitos mentores me procuram assim, cara, na Tutory, pô, velho, e aí o jiu-jitsu, entro, não entro, não fala? Fala.
Caramba. Porque meio que virou um esporte da moda, assim, né? Pô, o Ícaro faz, a galera tá Bem alta. fazendo, né? Pô, tá bem alta. Mas eu acredito que quando você começou, ele não era assim tão hypado, né? Não, eu tava em baixa, pelo menos. Tava em baixa. Foi em 2011 que eu comecei. E, cara, como é que foi pra você, assim? Pô, tá na faixa branca ali apanhando pra caramba, e tendo que levar isso e fazer e tal. Como é que foi pra você esse início, assim? Porque eu tô nesse início, cara. Eu sou bem assim, às vezes passa na minha cabeça, pô, velho, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo assim, cara, velho, cheio de coisa pra resolver, cheio de coisa pra fazer. Eu tinha 17 para 18 anos quando eu comecei. Eu já tinha feito outras artes marciais. Eu fiz judô na infância, dos 5 até os 11 mais ou menos. Aí na adolescência eu fiz taekwondo, Cara, muay ferrou, velho. thai. Ferrou o jiu-jitsu hoje à tarde, velho. Eu fiz muay thai, fiz O que taekwondo que eu fui inventar, velho? na adolescência. Mas assim, de hobby, 2 vezes por semana, tranquilo. Não competia nem nada. No judô eu competia quando era criança, mas era muito novinho. E aí com 17 para 18 anos, eu tava voltando ali, eu tava fazendo faculdade, estágio, né? Comecei a trabalhar com 17. Eu passei na frente da academia ali do bairro, de jiu-jitsu. Na época era Godoy Jiu-Jitsu Clube. E aí vi a galera treinando, lá tinha boxe, tinha jiu-jitsu, tinha muay thai, tinha tudo. Aí eu me inscrevi ali no jiu-jitsu e no muay thai. Porque eu já tinha feito muay thai, né? Ia Uhum. conciliar os dois. Aí, pô, primeiro dia no jiu-jitsu, tomei uma surra de todo mundo. Não tinha, nessa época não tinha divisão de classe de iniciante, de nada. Ele chegava ali, botava você no meio, era o treino do Godoy mesmo, que é o meu mestre. Tinha acho que uns 30 faixa preta. E tu lá no E meio? eu fui o único faixa branca por 6 meses. Então pensa, eu fiquei 6 meses apanhando de todo mundo. Eu dei graças a Deus quando entrou outro faixa branca, depois de uns 6 meses. Mas eu só apanhava. E aí no Muay Thai eu era mais divertidinho, né? Porque eu tinha um. E eu lembro que todo sábado eu tinha um treino de MMA. Que foi bem na época ali, 2012, nessa época já. Era quando tava começando o UFC ali a voltar à tona ali. E aí tinha um treininho de MMA. E a galera se juntava o pessoal do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do boxe. E, cara, tinha a galera do Jiu-Jitsu, uma molecada de 16 anos, de 15 anos, treinava desde molequinho, que às vezes arrebentava o cara do boxe, me batia pra caramba. Eu falei, pô, não é possível, eu tenho 19 anos aqui, 18, 19 anos, o moleque tem 15, como pode? É MMA, o cara tá Passei me... no carro. Aí eu comecei cada vez mais a focar no Jiu-Jitsu. Eu lembro que na faixa branca mesmo, várias vezes eu fazia 2 treinos por dia. Por dia. Eu fazia o treino das 17, aí acabava umas 19 ali, 17h30, 19. Aí eu saía, tomava uma proteína, e 19h30 tava de novo lá, até as 21. Então, da faixa branca já. Aí comecei a competir na branca mesmo. Aí competição, aquela adrenalina de você... Acabou a luta, você fala, o que aconteceu? Eu nem lembro o que aconteceu, cara. Fiz tanta força aqui que eu nem lembro. Aí na azul competi também, na roxa competi pra caramba, aí na roxa fui pros Estados Unidos, aí comecei a dar aula ali, me apaixonei por dar Você foi aula. pros Estados Unidos pra competir, velho? Não, eu fui pra lá, assim, eu me formei na faculdade, eu tava trabalhando na iniciativa privada, na empresa, tal, multinacional, tinha até uma carreira promissora ali, mas, cara, eu não gostava nem um pouco do trabalho. Eu me formei em publicidade e propaganda, falei, cara, não me vejo fazendo isso. Aí tava meio perdido, assim, falei, cara, vou pra fora. Eu tinha um amigo lá de infância que morava lá já faz um tempo, ele falou, cara, vem pra cá, passa um tempo aqui em casa, até tu se encontrar aqui. E eu fui, eu peguei e fui. Sim, levei o kimono, levei bagagem, passagem só de ida, e vamos ver qual que é. Cara, que massa, velho. Pô, jornada muito massa, cara. Assim, eu tenho certeza que é um conteúdo muito agregador. E, cara, eu queria que, pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você pensasse o seguinte: essa mensagem, ela vai ser passada em vários holofortes do Brasil, eh, LED, de metrô, rodoviárias. Se você pudesse dar uma dica hoje pra quem tá estudando pra concurso, cara, qual seria essa dica? E a segunda é: qual é a dica que você daria pro mentor que tá começando agora? Tá. Pro concurseiro, eu acho que é uma frase que não é minha, tá no meu primeiro livro, mas é do meu sócio, que é o seguinte, não basta apenas você amar o que você faz. É preciso você aprender a gostar daquilo que você precisa fazer. Então, o maior fórmula mágica, se for existir alguma, é tu aprender a gostar de estudar, aprender a gostar do processo. Ah, eu vou na força do ódio, eu vou me sacrificar por 2, 3 anos pra colher o resultado. Cara, vai ser muito mais difícil de passar. A partir do momento que você aprende a gostar de estudar, você aprende a ver valor, você aprende a crescer nesse processo, aí, cara, ninguém para. Aí a aprovação vira só uma consequência dessa aprovação. Então, não basta você fazer o que você gosta, é preciso aprender a gostar daquilo que você precisa fazer. E todo mundo consegue aprender a gostar de estudar. Eu odiava estudar, odiava ler.
eu consegui aprender a gostar. Como? Vendo o resultado, vendo o valor naquilo, vendo que eu tava mais inteligente, vendo que eu tava escrevendo melhor, que eu tava falando melhor, que eu era um Pedro muito mais organizado, muito mais disciplinado, que eu era um Pedro muito mais interessante. Quando você começa a ver essa evolução, você aprende a gostar. Sim. E esse é o maior hack pra você evoluir nos estudos. Aprender a gostar de estudar. Caraca, essa dica é muito boa, porque, cara, eu lembro que quando eu tava estudando pra concurso, 2011, 2012, cara, eu tinha um tesão por estudar tão grande, cara, assim, que as pessoas normais, elas não entendiam, assim. As pessoas falavam assim: "Poxa, cara, que graça tem você ficar aqui no domingo, no horário do almoço, em família, você vai pra dentro de um quarto estudar, cara". Como se aquilo ali fosse um peso, mas pra aquelas pessoas talvez poderia ser um peso, mas pra mim não, velho. Eu preferia estar ali, naquele momento, do que estar lá na resenha, cara, que assim, é bom estar com a família e tal, né, hoje eu valorizo bem mais isso, mas cara, eu precisava mudar de vida, velho. Eu precisava sair daquele cenário ali, sabe. Então, quando você falou isso agora, me remeteu exatamente a isso, porque para as pessoas era uma dor, mas para mim era um prazer. É quando você entende isso, que os maiores resultados da sua vida são, para muitas pessoas são dores e para você se torna um prazer, é onde você tem mais resultado. Exatamente. E isso não é no jiu-jitsu também, não é assim? Também. Porque, cara, o jiu-jitsu é um momento de dor, Exato. mas quando você finaliza um cara, velho, o prazer vem imediato, assim, Você fala, esquece tudo aquilo que você apanhou o rolo inteiro. caraca, é muito louco isso, né, velho? Ah, E aí quando você começa a replicar isso pra todas as áreas da vida, tipo, caraca, no empreendedorismo é assim também. No momento de dor é onde eu mais aprendo, e no momento de dor que eu entendo que isso vai me trazer um prazer, é que onde eu vou ter mais resultados, cara. Isso assim é muito louco isso, né? Eu também sou desse jeito, assim, cara. Até você me falando aí do tempo que você. Eu não consigo 1 hora, assim, mas eu tiro pelo menos 30 minutos, assim, todos os dias, pra estar lendo alguma coisa, pra estar assistindo um vídeo, pra estar produzindo. Às vezes, cara, até no TikTok. Eu não gosto de Entende TikTok, eu alguma não produzo conteúdo no TikTok, não uso o TikTok pra nada. Eu só uso o TikTok porque o TikTok, diferente do Instagram, o TikTok, na medida que você começar a consumir, por exemplo, conteúdo de IA, começa a aparecer só isso. aí você começa a aparecer, aí você começa a pegar uns conteúdos, cara, que quando chegar no Instagram você já sabe, Exato. sacou? Então eu gosto muito de tirar pelo menos assim 30 minutinhos de ócio produtivo, que eu falo, né, que é um momento onde eu vou aprender, onde eu quero aprender, e isso muda muito assim, cara. Eu aprendi muito sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança de time, muito nesses conteúdos assim, né, né, no podcast que você assiste, num livro que você lê, e cara, não existe uma trilha, né. Eu já conversei aqui, eu acho que nessa mesa, cara, com os maiores empreendedores do país na área de educação. O Weber já sentou aqui, o William Douglas já sentou aqui, você já sentou aqui. Cara, os maiores professores do país já sentou aqui. E eu percebo que existe esse padrão de comportamento neles, né? São pessoas que, beleza, eu tenho um cargo público, beleza, eu tenho um serviço público, beleza, eu tenho uma vida boa, mas isso não é suficiente. Eu quero continuar estudando, eu vou continuar buscando fontes de conhecimento para que eu use disso apenas como trampolim. E foi exatamente isso que você fez, foi exatamente isso que eu fiz. O Thales, que acabou de sair daqui, né, que é uma das grandes referências do país também, falou a mesma coisa, né, parece que é um padrão de comportamento, cara. Tony Robbins fala muito sobre padrão de comportamento, e isso é uma real, assim, não é só um coach falando, cara. Sim. É uma parada que, cara, quando eu converso com os grandes players, eu percebo, cara, que existe um padrão, assim. Os caras são pai de família, os caras são disciplinados, os caras fazem um esporte, o cara cuida dos filhos, o cara, não. E quando foge desse padrão, pode perceber, vai dar merda. Dá ruim depois de um tempo. Dá merda. É isso mesmo. Cara, existem padrões de comportamento, por exemplo, que são de pessoas que faliram. Por exemplo, quando eu tô nesse mercado há 15 anos. Então, existem professores de fracasso, cara. Infelizmente. Pessoas que tinham um grande potencial e eu começo a observar essa galera. Aí você começa a ver assim, cara, o que que rolou? Aí você começa a perceber, o cara traiu a esposa com a colaboradora. O cara deixou o filho pequeno, abandonou a família com um filho recém-nascido. Aí você começa, peraí, cara, fulano de tal também quebrou e
Aí você começa a ver o padrão. Fez exatamente isso. Aí você começa... Então, não precisa ser super sábio, não precisa ser super gênio. É só você olhar os padrões de comportamento de quem tem sucesso e você olhar padrões de comportamento de quem fracassa. Exatamente. Se você conseguir olhar para essas duas linhas desde... Cara, eu tive isso quando eu era criança, cara. Eu com 16 anos eu tive essa visão do meu pai e da minha mãe, por exemplo. Olha. Né? Falei, cara, meu pai e minha mãe me ajudou a uma coisa. A saber exatamente o que eu não quero ser. Comigo é a mesma coisa. Né? Meu pai foi um exemplo de várias coisas, mas quando eu falo, pô, na parte financeira, na parte de altos e baixos, de bebida, cigarro, cara, eu falo, um mau exemplo às vezes também é um exemplo ali que você... Um exemplo. Opa. Isso. Cara, eu lembro, minha mãe é da época da telelista. Tu lembra dessas listas de telefone? Você procurava emprego nessa parada? Tu lembra, Cadu, disso? Cadu lembra, cabeça branca, né? Celular pra filmar. Cadu é dessa época, pô. Cara, eu lembro eu saindo do quarto, assim, escovando o dente, e minha mãe, assim, com o telefone na mão, porque na época não tinha celular, era aquele telefone que você pegava de casa e pegava a lista e ficava aqui, ó. Vaga de recepcionista. Oi, tudo bem? Tô procurando emprego. Cara, manda um fax do seu currículo pra cá. E minha mãe já tinha o quê? Uns 30 e poucos anos. E eu com 16 anos olhei pra aquilo e falei, se tem uma coisa que eu não quero é isso aí, velho. Eu não sei como que vai ser. Mas você sabia que tinha um... Mas eu sabia que, cara, isso aqui eu não quero pra minha vida. Boa. Olhei o meu pai e falei, cara, meu pai solteiro com 45 anos, sozinho, sem ninguém pra cuidar dele, sem uma família, falando, opa, peraí, Também não é por aí. não quero esse caminho aqui. Então, cara, às vezes eu poderia ter olhado com outros olhos, né? Eu poderia ter falado assim, Acontece, é isso mesmo. acontece isso aí, eu vou fazer a mesma coisa também, né? Vou seguir. Então, assim, são escolhas, né? A vida é sempre uma escolha. Exatamente. Você pode escolher qual caminho que você vai seguir. E, cara, massa demais esse podcast. O pessoal já tá sinalizando ali pra gente encerrar, mas foi incrível, cara. Eu já te admirava, né, da internet, dos nossos bate-papos ali pelo Meet, pelo Zoom naquela época. E agora te admiro ainda mais. E, cara, só peço uma coisa. Alivia pra mim no jiu-jitsu hoje à tarde, cara, assim. Porque eu te chamei, cara, assim, pro jiu-jitsu, mas eu não sabia que tinha uma história de taekwondo por trás, judô, essas paradas que você nunca contou na internet. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, cara, assim. Pega pesado com Thales, com Ricardo, os cara mais graduado, eu sou faixa azul. Aí você finge que eu te bati, cara. Assim, se você puder até deixar eu finalizar, pra depois eu ficar cantando na internet, pô, o Pedrão veio aqui, apanhou e tal. Dá uma mídia pra mim, mestre. Valeu, viu? Prazer, meu irmão. Cara, o prazer é todo meu. É um prazer mesmo, obrigado. E, cara, a porta da Tutori tá sempre aberta pra você. Sempre que estiver passando aqui por Brasília, a sua presença é muito, muito bem-vinda aqui pra gente, beleza? Tamo junto, irmão. Valeu, meu irmão. Abraço, viu? Tamo junto. E você que ficou até o final do nosso podcast, não deixe de curtir, de compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece. Esse conteúdo pode mudar a vida do seu primo, da sua prima, do seu irmão, da sua irmã, dos seus amigos de infância. Compartilhe no grupo, joga no grupo da família. Deixa aqui o comentário com a parte que você mais gostou da história do Pedro. E uma coisa importante, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve, você recebe o conteúdo imediatamente quando ele sai. E toda semana a gente tem conteúdo aqui no TutoriCast. Vamos pra cima, até o nosso próximo podcast e abraço.